Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Claire e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre brincadeiras utilizando papel. Vocês sabem como e onde surgiu o papel? Então eu vou lhes contar. Vocês sabiam que o papel surgiu na China há muitos anos atrás e usavam cascas de árvores e restos de tecidos para fabricá-lo? A China descobriu o papel, mas o Japão descobriu o origami. A técnica teve início no Japão, sendo aperfeiçoada e propagada pelo mundo inteiro. Mas vocês sabem o que é origami? Origami é a arte tradicional japonesa de dobrar o papel e transformá-lo em algo dando formas a seres ou objetos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a diferença entre a dobradura de papel e o origami. O fato é que não há diferença alguma. Origami é o nome que se dá em japonês à dobradura de papel. O origami tinha o objetivo de transmitir e registrar as cerimônias festivas. O tsuru, conhecido como cegonha, era uma ave considerada sagrada e tornou-se o símbolo do origami. Com o passar do tempo, surgiu o origami recreativo, facilitando a sua execução, e novas formas e figuras surgiram. Hoje em dia, o origami ele é muito comum entre as crianças. O origami ele é uma arte milenar e o origamista ele é um mágico, porque ele transforma uma folha de papel em um objeto. Este objeto pode ser um brinquedo para a gente brincar. Hoje eu vou contar uma história utilizando uma dobradura. Quando eu era criança, minha mãe me contava uma história e ela não tinha nome, mas eu gostava demais dessa história e eu nunca mais esqueci. Passado muito tempo, recriaram esta história e hoje ela tem um nome. E é sobre esta história que eu vou contar e ensinar a vocês fazerem um barquinho de papel. Para a nossa história de hoje, vocês vão precisar de papel. Pode ser folha de dobradura, pode ser folha de revista, pode ser folha de gibi, o material que vocês tiverem em casa, o papel que vocês tiverem em casa, jornal, sulfite, aquele que vocês mais preferirem. Então vamos à nossa história? A história que eu vou contar chama-se Pedro Pereira. Era uma vez um menino chamado Pedro Pereira. Pedro Pereira gostava muito do mar. Gostava de barcos também. Ele gostava tanto do mar que ele foi morar na praia. Um belo dia, o capitão chegou, entregou um convite para Pedro Pereira e disse: Pedro Pereira, quero te fazer um convite. Pedro Pereira pegou o convite, abriu e ele nem acreditou no que estava lendo. Sabe o que estava escrito? O capitão convidou Pedro Pereira para fazer uma viagem junto com ele no seu barquinho. Pedro Pereira ficou tão feliz, mas tão feliz que ele nem acreditava. E ele aceitou. Quando o capitão estava indo para o barco, disse a Pedro Pereira: Pedro Pereira, vou te dar um presente. E ele, todo curioso, pensou: que presente será? E o capitão entregou o chapéu do marujo. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele nem acreditava que ele estava sendo marujo. Agradeceu ao capitão e achou que estivesse sonhando. Mas não era sonho. Não
era nem de perto um sonho, porque logo em seguida o capitão chamou Pedro Pereira para entrar no barquinho e fazerem a viagem. Nossa, Pedro Pereira ficou tão feliz, tão feliz. Subiu no barco e a viagem começou. E Pedro Pereira começou a observar tudo o que acontecia na viagem. O mar, os golfinhos, o albatroz. De repente começou a escurecer e começou a chover muito. O capitão já não estava enxergando de tanto que chovia. De repente, quando estava navegando, o barco bateu numa pedra e quebrou a polpa do barquinho. O capitão, como era muito esperto, tentou retornar e voltar para casa, porque a chuva era muito grande. Só que, coitadinho do capitão, a chuva era tão grande que ele não viu outra pedra e bateu na outra pedra. E quebrou a proa do barquinho. Pedro Pereira estava simplesmente desesperado. Mas o capitão também estava. De repente, caiu um raio. Bem na vela do barquinho. E o barquinho começou a afundar. Afundar, afundar, afundar. E afundou. Pedro Pereira sabia nadar e nadou até a praia. Chegando na praia, ele descansou na areia e começou a pensar na viagem e começou a pensar no capitão. E de repente olhou para o lado e encontrou somente uma camisa. Era a camisa do capitão. Gostaram dessa história? Conte para seus amigos, conte para a sua família, confeccione um barquinho, filme a sua contação de histórias, mande para a escola, para o blog, para o Face, para o Instagram, que iremos postar a sua contação. Outra coisa que nós podemos fazer também é enfeitar a camisa do capitão. Vou dar algumas sugestões para vocês. Vocês podem utilizar times de futebol, estampas, aquele que você mais gostar. Use a criatividade, fotografe e mande para a escola. Nós fazemos questão de postar as suas fotos no blog. Você pode também utilizar outras dobraduras para fazer outras contações. Nós temos a dobradura do sapinho, a da casa, temos a dobradura do cachorrinho. Crie sua história. Filme sua contação e mande pra gente. E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber que conte outra. Tchau!